Que a luz e a paz do Mestre Jesus esteja presente no meio de todos nós. Queridas irmãs e queridos irmãos, dando continuidade então ao nosso estudo da qualidade na prática mediúnica, hoje falaremos sobre a regressão de memória espiritual e vamos concluir o estudo desse livro, nesta data, neste dia. Vamos então ao nosso material de apoio. Questão número 101. Temos lido nas obras de Manuel Filomeno de Miranda e noutros relatos a respeito de memórias, de memoráveis atendimentos com regressão de memória espiritual, conduzidos por mentores espirituais no plano suprafísico, com médiuns encarnados desdobrados durante o sono. Semelhantes atendimentos podem ser realizados também no plano físico pelas equipes mediúnicas dos centros espíritas? A terapia de regressão de memória espiritual, quando aplicável, é de relevante valor para a recuperação emocional dos espíritos sofredores da erraticidade, desde que utilizada adequadamente por terapeutas qualificados. É natural que, no plano espiritual, se disponha de melhores recursos para uma utilização sem riscos. Daí a preferência dos bons espíritos de fazerem-na com médiuns desdobrados, em reuniões na mesma noite madrugada após a atividade de intercâmbio espiritual realizada no plano físico. O equilíbrio e a concentração são assegurados, porque só participam os mais adestrados. Os terapeutas, geralmente, são entidades de nomeada no sentido de competência e de moralidade, e que ainda por cima já conhecem os fatos que serão evocados por levantamento prévio realizado nos arquivos do mundo espiritual ou diretamente extraídos das mentes dos protagonistas. Todavia, tais atendimentos podem ser realizados no plano físico, por equipes mediúnicas bem preparadas, funcionando com médiuns doutrinadores experientes, inspirados fortemente por seus mentores, e médiuns de incorporação bem adestrados e seguros. A falta de um conhecimento amplo dos fatos pode ser suprida, em parte por informações prévias obtidas no plano espiritual, quando o médium e doutrinador são advertidos e preparados para esses atendimentos especiais em delineamento. No passado, antes de o espiritismo ser trazido à Terra, como ainda hoje, onde ele é pouco difundido, o socorro mediúnico era e é feito no mundo espiritual. No entanto, o interesse dos espíritos superiores é que as distâncias entre esse mundo das causas e o plano físico sejam estreitadas de tal forma que as equipes de encarnados especializadas em socorro, sob a inspiração dos espíritos que as supervisionam e dirigem, possam realizar os atendimentos dessa ordem também no plano físico. Lembremos da assertiva do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na questão número 102, quais os objetivos e finalidades da regressão de memória espiritual como recurso terapêutico nas reuniões mediúnicas? Trata-se de um recurso desalineador de profundidade, que deverá ser usado quando as demais providências se mostrarem insuficientes para remover traumas ou superar o medo de encontrar-se fazendo vir à tona os porquês de acontecimentos atuais dolorosos, compreendê-los e angariar forças para superá-los. Nem sempre é fácil para o espírito recém-liberto dos liames físicos suportar com equilíbrio a cirurgia da desencarnação, que de um momento para o outro projeta-o para fora do corpo físico, situando-o num habitat totalmente diferente
e em condições mentais, emocionais e energéticas com as quais não está acostumado e para as quais não se preparou. E porque, assim tão fortemente impactado, aliena-se, continuando a experimentar as dores físicas decorrentes das enfermidades que lhe causaram a morte, quando não é o caso de ficar perambulando pelos ambientes físicos da terra, lares, locais de trabalhos, bares e prostíbulos, ruas e prédios públicos, ou em si mesmando nas bolhas psíquicas de seus devaneios, ou ainda projetado nas paisagens astrais sombrias e aterradoras. É clandestino do mundo espiritual enquanto não se der conta que está desencarnado. Então, a principal regressão de memória é esta: tomar consciência da desencarnação. Pois só se desencarna de fato quando a consciência dá-se conta da ocorrência. Isso facilitará inclusive a eliminação dos resquícios de vitalidade orgânica aderidos ao perispírito. Em grande quantidade, esses alienados são trazidos às reuniões mediúnicas, para que os ajudemos a se descobrirem como seres desencarnados. Alguns já trazem a suspeita em forma de conflito, facilitando a tarefa do doutrinador. É comum dizerem: não sei o que se passa comigo. Falo e ninguém responde. Parece que todos enlouqueceram. Ou será que fui eu que enlouqueci? Dirá o doutrinador: nem eles, nem você enlouqueceu. Raciocine. Antes não era assim. Isso provavelmente aconteceu depois de sua doença. Alguma coisa ocorreu. Algo a que você não está acostumado a pensar. Retrucará o espírito: como assim? Será isso a morte? O doutrinador confirmará e assistirá ao visitante espiritual com bondade, infundindo-lhe confiança e fé no futuro. Os casos não serão tão fáceis assim. Espíritos há que escondem o fato. Pelas reações psicológicas do visitante espiritual, o doutrinador trará o conflito para a consciência, ajudando o espírito a se libertar. O diálogo poderia ser de acordo com o seguinte padrão: o espírito: por Deus, não entendo o que se passa comigo. Depois que dei entrada naquele hospital, nunca mais recuperei o equilíbrio. Pior, minha vida parece povoada de sonhos e estou atordoado. O doutrinador responderá: a doença é sempre um convite para que, mesmo lutando pela saúde, pensemos na morte, que é uma fatalidade que a todos atinge. Você tem religião? O que você pensa a respeito da morte? O espírito redarguirá: por que você está falando de morte? O doutrinador insistirá: e por que não falar se morte é vida? Na minha experiência de lidar com espíritos, percebo que muitos deles, embora já mortos, quer dizer, sem o corpo material, continuam vivendo como se nada lhes tivesse acontecido. O espírito dirá surpreso: você está querendo informar que eu, doutrinador interceptando, lhe completará que você já está livre da doença, que você já está na pátria onde estão seus entes queridos lhe aguardando, que você já morreu. Não tema, pois os emissários de Jesus estão ao seu lado, amparando-o, e a partir de agora vão providenciar o que for melhor para você, conduzindo assim com jeito e delicadeza a doutrinação. O espírito terá uma surpresa, mas não um choque, porque em verdade, no fundo de si mesmo, ele já sabia da sua situação, mas não queria admiti-la. Há também aqueles
que se auto-hipnotizam com a negação da vida espiritual, materializados que são, não por cogitações intelectuais, mas pelo exagerado apego de quem vive só em função dos sentidos, dos gozos e dos vícios. Esses precisam regredir ao momento da morte, recorrer, como afirma Manuel Filomeno de Miranda. Recentemente, numa das reuniões mediúnicas do Centro Espírita Caminho da Redenção, um espírito comunicou-se através de uma risada sarcástica e desconcertante. Abordado pelo doutrinador contato, ele explicava a razão daquele riso. Estava divertindo-se com o choro e os lamentos de tantos necessitados que se aglomeravam na porta da instituição, aguardando serem introduzidos para o atendimento. Dizia: eu não sei exatamente o que é isto aqui, mas esses bobocas não passam de uns moleirões para se humilharem tanto assim. O espírito, que aparentemente não apresentava nenhum sofrimento visível, de uma hora para outra começou a demonstrar desconforto muito grande, queixando-se de falta de ar e palpitações, dizendo: de novo esse mal-estar, parece que aquela dose me fez mal. Ao que o doutrinador completou: uma overdose. Na verdade, naquele momento você passou para o outro lado, para a vida espiritual. Essas crises são reminiscências de sua morte. Foi então que assistimos ao recrudescer daqueles sintomas e o espírito vivenciou o instante da morte. Totalmente descontrolado pela aflição, e o doutrinador assisti-lo com palavras de conforto, porém afirmando: isto é a morte. Não se iluda mais, você está morrendo. Outra será a abordagem com os obsessores, pois estes já conhecem a situação em que se encontram. A regressão de memória com eles visa a ajudá-los a superar o ódio de suas vítimas, fazendo que vejam a extensão das próprias responsabilidades no drama que vivenciam, e que os ódios reciprocamente alimentados remontam a um passado muito antigo, onde os erros aconteceram de parte a parte. O espírito obstinadamente poderá colocar-se assim: jamais o perdoarei. O infame arruinou o meu lar e escondeu-se na proteção dos poderosos para se proteger na minha ira. E pior, continua a zombar de minha desgraça e da minha impotência para atingi-lo. O doutrinador, depois de argumentar e conclamá-lo ao perdão, como uma providência que seria útil a ele mesmo para amenizar-lhe os sofrimentos, poderá desviar o diálogo, preparando já uma possível regressão de memória. E surgirá: um dia você vai precisar resolver as suas memórias para ver o porquê disso tudo, quando poderá constatar não ter sido você melhor que seu desafeto. O espírito retrucará: não creio. Você o defende porque não o conhece. O doutrinador dirá com império, embora respeitosamente: se você não crê, será o caso de nos lembrarmos agora. Você vai lembrar-se. Relaxe e veja o passado, ele está aí diante de você como um quadro vivo. Normalmente, quando o doutrinador está inspirado e controlado por seu mentor, a sugestão hipnótica funciona e o espírito antes sereno começa a deblaterar. Muitos dizem: não pode ser. Esse não sou eu. Isto é uma bruxaria. E o doutrinador encerrará o caso afirmando: não fuja à própria consciência. Você está diante de si mesmo. Confie a sua vida a Deus e perdoe. Agora é preciso dormir um pouco.
Mas quando acordar, você se lembrará desse momento com uma emoção diferente. Agora durma, durma. Na questão número 103, existem técnicas facilitadoras para a regressão da memória espiritual? A técnica fundamental para fazer com que o espírito incurse no seu passado, a fim de libertar-se de conflitos e traumas, é sem dúvida a sugestão, que poderá ser induzida ou não por passes. Convém salientar, todavia, que a maior contribuição ao processo provém dos mentores espirituais, inspirando os doutrinadores, produzindo por ideoplastia quadros e cenas para serem observados pelas entidades assistidas, ou facultando a visão de seres espirituais a elas vinculados. Quando tais presenças possam facilitar a eclosão das lembranças, ou infundir coragem para os pacientes se desvelarem. A contribuição do médium ao processo é relevante quando se mantém equilibrado ao receber a carga emocional produzida pela grande excitação de que é acometido o comunicante, permitindo-se mesmo assim liberar energias calmantes e estabilizadoras. Uma advertência final: o doutrinador, nos casos de regressão de memória espiritual, deverá estar absolutamente seguro da intuição emanada da ascendência dos bons espíritos, a fim de que os resultados expressivos possam ser alcançados. E assim nós chegamos então ao final do trabalho, graças a Deus. Foi como se tivéssemos percorrido uma trilha. Se não foi uma rota pioneira, pelo menos uma que é para ser vencida com atenção e cuidado, a fim de que os detalhes interessantes do percurso não passem despercebidos. Com cuidadoso interesse também para que, por distração, não venhamos dela distanciar-nos e nos enovelar nos cipoais das dificuldades que a marcheiam, retardando em demasia a nossa hora de chegada. Outras trilhas mais luminosas muito provavelmente existam, inacessíveis para nós. Felizes aqueles que as descobrem e as podem seguir. Mas, aos de menor poder perceptivos e inexperientes na arte de caminhar, por trilhas que se projetam além dos humanos caminhos, podemos dizer que esta que apontamos é uma boa estrada, um roteiro seguro que conduz à província do amor e da paz. A todos vocês, então, queridas irmãs, queridos irmãos, nossos agradecimentos. Desejamos a todos muita luz, muita paz. E sempre que possível, leiam esse livro. Leiam e estudem profundamente, para que dessa forma todos nós estejamos aptos e preparados para essa nova era do mundo de regeneração, onde os intercâmbios das reuniões, com os espíritos possam ser realizados com cada vez mais qualidade, com mais aprimoramento. O estudo nos desvela a verdade. Fiquem todos na paz de Jesus. Fiquem todos na paz de Deus. Muito obrigado. Um grande abraço.